Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós iremos gravar uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E por isso eu peço para você compartilhar essa mensagem, nos ajude a evangelizar, a falar da palavra de Deus para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão endemoniadas e muitas querem tirar a sua própria vida por causa que ela está dominada por um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele só sai através do poder da palavra. Por isso, é importante você compartilhar os nossos vídeos, porque a palavra de Deus tem poder. Quando você compartilha o vídeo, você está levando o poder da palavra para as pessoas que estão sofrendo. Então, junte-se a nós nessa missão, que eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Vamos para a mensagem? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao nosso coração. Vamos lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1, que diz assim, ó. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. E assim naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: ó meu filho Absalão, Absalão meu filho. Então Joabe, o comandante de Israel, foi à casa do rei e lhe disse: hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas, a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou aos seus oficiais e aos seus soldados que não vale nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora, dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi assentar-se perto do portão da cidade. E os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Olha que palavra forte. Você vê que Joabe, o comandante de Israel, deu um choque de realidade em Davi. Porque o sentimento que Davi tinha por Absalão, porque é normal o pai ter um sentimento forte por um filho, porque nenhum pai se agrada que o filho morra. Mas no caso de Absalão, Absalão queria matar Davi. Absalão queria tomar o reinado do pai. Você vê que Absalão virou a cabeça. E infelizmente, às vezes, a pessoa que você ama vira a cabeça. Por exemplo, a esposa ou o marido. E ela virou a cabeça e decide terminar. E o que você tem que fazer? Não tem que fazer nada. Vai ter que terminar e virar a página. Porque você não pode insistir com uma pessoa que não quer ficar ao seu lado. Por exemplo, às vezes no casamento. Por exemplo, eu conheço um casal que se separou, que a esposa começou a fazer faculdade, o marido humilde. Ela começou a ter vergonha do marido e aí se separou do marido.
Mas por quê? Porque virou a cabeça. A pessoa virou a cabeça, achou que a faculdade, as pessoas com posição, ela achou que a felicidade tá nisso, e não tá. A felicidade não tá no dinheiro, a felicidade não tá na posição, a felicidade está em Deus, em obedecer a palavra de Deus. E principalmente valorizar quem está do seu lado, quem está do seu lado te ajudando. Não é virar a cabeça. A pessoa vira a cabeça e esquece do marido, esquece da esposa, que sempre esteve ao lado dela, ao lado dele. Então, foi o que aconteceu com Absalão. Absalão virou a cabeça e se levantou contra o próprio pai. Mas por que isso aconteceu? Porque ele se deixou se levar por conselhos maus. Os conselhos maus faz a pessoa se tornar má, faz ela se tornar perversa. Foi o que aconteceu com Absalão. Porque Davi, ele tinha que escolher ou o exército dele matava o filho dele, ou o exército do filho dele matava ele e o exército dele. Era matar ou morrer. O filho dele se levantou para matar ele e a família dele. Para você ter uma ideia, Absalão, ele se deitou com as concubinas do próprio pai, com a mulher do próprio pai. Ele se deitou. Você vê que a pessoa tá totalmente perdida, tá totalmente com a cabeça virada. E infelizmente, você não pode insistir num relacionamento onde a pessoa não te quer e tá com a cabeça totalmente virada. Porque se você insistir nisso, você vai sofrer. E você precisa, muitas das vezes, você que está passando por esse problema, passar por um choque de realidade. Porque Joabe deu um choque de realidade em Davi. Ele precisa acordar. Porque, infelizmente, era ele, a família dele ou o filho dele. O filho dele virou a cabeça. O filho dele se levantou contra ele. Para você ter uma ideia, Davi ele teve que fugir de casa. Ele fugiu de casa para não ser morto pelo próprio filho. Olha que situação. Você vê que tem coisas que a gente não pode deixar o sentimento nos dominar, porque se a gente for dominado por esse sentimento, a gente vai ser destruído. Por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui na vida sentimental. Você não pode insistir com quem não quer ficar com você. Porque se você insistir, você vai sofrer. Então, muitas das vezes a gente precisa desse choque de realidade. Porque história de amor é muito bonito no filme. Os opostos se atraem, não, os opostos se separam. Isso é muito bonito no filme, mas na realidade não funciona assim. Então a gente tem que ter os nossos pés no chão. A gente tem que andar. A gente tem que ser lúcido. A gente não pode perder a lucidez. Viver num mundo de fantasia, de emoção. Por exemplo, às vezes a pessoa é jovem. Eu vou viver de balada, curtindo a noite. Isso vai trazer prejuízo para você. Isso vai trazer perdas para você. Então, a gente tem que... Não podemos fugir da realidade da vida. E muitas das vezes precisamos tomar esse choque de realidade. Muitas das vezes a gente precisa que alguém venha e nos dê um choque. Que fale pra gente, acorda, para com isso.
Larga o pecado, larga a amante, larga a bebida. Por exemplo, outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que eu conheço que sempre bebeu, sempre frequentou bar, encheu a cara, sempre sofreu na vida sentimental. E aí começou a frequentar uma igreja, aí a pessoa está dizendo que na igreja onde ela está frequentando, o pastor diz lá que beber não tem problema não. Como é que pode um pastor virar para a igreja, para a congregação, para as ovelhas e falar que bebida não tem problema não? E quem está passando por recuperação por causa de bebida, está em grupos de alcoólicos anônimos, e o lema é um dia de cada vez. E aí você se depara com um pastor numa igreja dizendo que beber não tem problema não. Inclusive, o próprio Davi, ele se entregou à bebida e acabou caindo no adultério. Mas por quê? Porque se entregou à bebida. A bebida vai trazer perdas para a tua vida. Tem gente que fala assim, vou para apimentar a relação entre o casal, vamos tomar um vinhozinho, um queijinho. Para com isso. Isso é armadilha do diabo. Isso vai levar você a pecar, a fazer coisas que Deus proíbe você fazer. Porque a bebida leva você a ficar vulnerável aos maus pensamentos. E nessa vida a gente é toda hora bombardeado com os maus pensamentos. E aí você vai beber para ficar vulnerável aos maus pensamentos? Como é que pode um pastor falar para a ovelha, se beber não dirige, a pessoa bebe, pega um carro, se acidenta, mata a família dentro do carro, e aí? Esse pastor vai dar contas a Deus. É muito sério isso. Por isso obedeça a palavra de Deus. Não vá na conversa de ninguém. A Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Ah, pastor, mas a Bíblia está falando bêbado. Qual é o nível que a pessoa fica bêbada ou não? Qual é o limite? Então, acorda. Não seja bobo, é a sua salvação, é a sua felicidade. Eu repito, às vezes a gente precisa de um choque de realidade, larga o pecado. Ah, pastor, eu tenho uma amizade profunda com uma amiga de trabalho. Isso vai te levar ao adultério. Você que é casado e tem amizade com mulher no seu trabalho, amizade profunda. Isso vai levar você a cair. Isso vai fazer você se perder. Porque depois que você cai, é uma luta para se levantar. E a realidade é que a maioria nem consegue se levantar. Então, tome cuidado. Nós não podemos ser bobo. Nós não podemos deixar as nossas emoções nos dominar. Porque se a gente deixar a emoção nos dominar, a gente vai colocar tudo a perder. E a realidade é que a pessoa é teimosa. Ela insiste no erro, insiste no pecado e fica dando desculpa. Ah, eu peco por causa disso, por causa daquilo. Para com isso. Nada justifica o pecado. Todo pecado tem a consequência. Então fuja do pecado, lute. Não deixe a emoção te dominar, porque a emoção vai levar você a se perder. No caso de Davi, se ele não fosse falar com os soldados que venceram a batalha, ele ia perder o exército dele. Ele ia ter o reino dividido. Ele ia enfraquecer no reinado dele. Tudo porque ele deixou o sentimento, ele ia deixar o sentimento dominar ele, mas ele acordou a tempo. Acorde enquanto há tempo. E outra coisa, ele estava chorando
por quem queria matar ele e estava desprezando quem estava ajudando ele. Você vê que ele estava sendo injusto. E por isso que nós precisamos ter o equilíbrio. Ter muitas das vezes uma fé fria para tomar decisão. E ele deu uma ordem para o exército dele, para ninguém matar o filho dele. Mas Joabe desobedeceu a ordem e matou Absalão. E eu te pergunto, se Joabe não tivesse matado Absalão, pode ter certeza, ia nascer outra revolta. Ia nascer outra revolta. Porque na guerra é matar ou morrer, ou você ganha ou você perde, não tem meio termo. E se Absalão, ele se levantou para guerrear contra o pai, ele era matar ou morrer, não tinha para onde correr. E a realidade é que a pessoa, ela perde na vida grandes oportunidades porque deixa o sentimento dominar. A pessoa deixa o sentimento dominar e fala demais e coloca tudo a perder. A pessoa é carnal e aí acaba falando demais e perde um negócio. Por exemplo, eu estou até lembrando aqui de um grande empresário que foi fazer um negócio lá em Israel. E aí foi o empresário e o sócio. E aí quando estavam fechando lá o contrato lá, o sócio lá do empresário falou para as pessoas: aonde tem garota de programa aqui? E aí, na mesma hora, os caras, por causa dessa pergunta, eles não fizeram negócio. Falaram: se você não respeita a sua esposa dentro de casa, você vai respeitar esse contrato que nós estamos assinando aqui? E na mesma hora suspenderam o contrato. Por quê? Porque a pessoa foi carnal. Deixou o sentimento, a carnalidade, a imoralidade, a promiscuidade dominar. E botou tudo a perder em um negócio de milhões. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma vez eu estava passando por um momento difícil, estava passando por uma tentação, estava lutando, e o próprio Deus, o Espírito Santo falando dentro de mim para me parar com aquilo. Para me parar, para me não continuar. Eu me lembro uma vez que eu tive a igreja invadida por uma pessoa bêbada. E aí a vontade do meu coração era agredir a pessoa. Porque ela estava me desrespeitando, invadiu a igreja me desrespeitando. E ali eu fui muito tentado. Eu como pastor, olha que vergonha, como pastor ia bater numa pessoa. Porque o que as pessoas iam saber era que o pastor bateu num bêbado. Mas ninguém iria dizer o que o bêbado estava fazendo. Essa é a realidade. Porque só contam a história onde prejudica o homem de Deus. Ninguém conta a história na realidade. Conta muitas das vezes a história para prejudicar o homem de Deus. E ali eu fui muito tentado em bater naquele homem. Mas graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças também à minha esposa que eu me segurei. Eu me segurei. E graças a Deus eu não levantei um dedo para aquele homem. Porque se eu tivesse levantado, eu tinha me arrependido. Deus ele me segurou ali. E olha que eu era faixa preta de taekwondo, eu era lutador. Então, o meu instinto era defender a igreja, era brigar, era botar aquele cara de lá para fora. Mas eu tive que aturar. Eu tive que me segurar.
para não envergonhar o Evangelho, não envergonhar o nome de Jesus. E muitas das vezes a gente precisa se dominar, não deixar a emoção dominar. E graças a Deus o Espírito Santo me deu força, a minha esposa me deu força, e eu não cometi esse erro. Então, nós precisamos aprender a não sair da realidade, porque a pessoa perde a lucidez e sai da realidade por causa da emoção e acaba depois se arrependendo. Caramba, ó, eu não era para ter feito aquilo. E nós aprendemos com a história de Davi. Joabe deu um choque de realidade no Davi, para que o sentimento não dominasse ele. É claro, foi algo também muito sacrificante para ele. A perda de um filho é algo também terrível. Mas infelizmente, isso tudo foi por causa do pecado que ele cometeu. Fruto do pecado. Por causa do adultério. Ele mandou matar Urias, o soldado fiel dele, e ficou com a mulher dele. Esse pecado grave fez ele derramar lágrima de sangue. Porque o que Davi sofreu depois disso não foi brincadeira, não. Eu tenho certeza que ele se arrependeu no mais íntimo da alma dele. Mas tudo por quê? Porque deixou a emoção dominar. Então, a gente precisa, muitas das vezes, passar por esse choque de realidade. A gente precisa, muitas das vezes, de amigos. Precisa de pessoas que nos dê esse choque, para que a gente não venha a ser destruído. Então, vamos agora preparar o nosso coração para nós orarmos. E eu te peço, pega um pedacinho de pão, vamos orar com um pedacinho de pão, dá um pause no vídeo e vai lá pegar o pedacinho de pão, por favor. Vamos orar, levante o pão para os céus, vamos buscar a presença de Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo esse áudio. Meu Deus, que o teu poder venha alcançar ela. Que o que foi pregado, meu Deus, às vezes nós precisamos de um choque de realidade. Não deixa com que os nossos sentimentos nos dominem. Meu Deus, coloca um anjo na nossa boca para a gente não falar besteira, para a gente não tomar nenhuma atitude errada que depois venha se arrepender. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Não deixa a gente sair da realidade, que nós venhamos viver com os pés no chão, meu Deus. Que nós venhamos ter lucidez, meu Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. E que toda perturbação na mente, todo sintoma de enfermidade, que todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Agora levante o pão para os céus, meu Deus, e eu te peço agora com toda a minha fé. Consagra esse pão, meu Deus. Coloca a virtude do teu poder sobre esse pão. Que ao comer desse pão, o doente venha a ser curado para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer do pão com fé e tenha certeza, o milagre já é real na sua vida. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e fica com Deus.